Eu queria dividir com vocês uma palavra sobre oração, mas não é uma oração comum, é a oração persistente. Persistente. O texto base está em Mateus 7, de 7 a 12. Vamos colocar na tela para acompanhar aí. Buscai e encontrareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou pedindo um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, pois essa é a lei dos profetas. Irmãos, Deus mostra que Ele gosta de cristãos ousados. Hoje nós temos pleno acesso à presença de Deus. Quando Jesus derramou o seu sangue, Ele nos colocou perante ao seu altar. Podemos falar com Deus diretamente. E eu vou dar 3 exemplos na Bíblia de ousadia, de pessoas ousadas. O primeiro exemplo está em 2 Reis, capítulo 20. A Bíblia fala que o profeta Isaías chega para o rei Ezequias e fala assim: "Ô senhor rei, assim diz o Senhor, que o senhor morrerá e não viverá. Arruma a tua casa, que é isso que vai acontecer." O profeta vira as costas e vai embora. E a palavra fala que o rei Ezequias, ele vira o rosto para a parede e ele começa a falar com Deus. Ele fala: "Senhor, eu fui verdadeiro. Senhor, eu tive coração perfeito perante ti. Senhor, eu fui reto aos teus olhos durante toda a minha vida. Senhor, eu fiz tudo que o Senhor mandou, fui obediente." E a palavra fala que ele chorou muitíssimo, ele lembrou de Deus, tudo que ele tinha feito, a ordem já estava decretada. Deus falou: "Manda avisar que ele vai morrer", acabou. Ele já estava doente numa doença mortal. Deus só foi avisar, né? E ele fala: "Não, mas espera aí, Senhor, lembra disso para mim, lembra que eu tudo fiz para o Senhor." E a palavra fala que ele chorava. E nessa mesma passagem a Bíblia diz que aquilo moveu o coração de Deus. Aquela palavra, aquelas orações, aquele clamor moveu o coração de Deus. No verso seguinte a Bíblia mostra que Deus manda aí Isaías voltar. Ele fala assim: "Isaías, volta lá e dá mais 15 anos para o rei." A palavra fala que Isaías não tinha saído do terreno, do pátio, do palácio do rei. Ele volta e fala assim: "Olha, Ezequias, rei Ezequias, o Senhor Deus te diz que você vai ganhar mais 15 anos de vida." E Ezequias mostra que como ele é ousado, ele já tinha sido ousado com uma ordem de Deus. Ele falou: "Não, Senhor, olha, ele lembrou Deus, já foi ousado aí, mas ele foi mais ousado." Ele falou: "Eu ganhei mais 15 anos, mas eu quero um sinal do Senhor, um sinal." E a palavra fala que ele chega para o profeta Isaías, ele falou assim: "Eu quero que o sol volte 10 graus do que ele já tinha baixado." O sol já tinha baixado. Ele falou: "Eu quero que ele volta 10 graus como prova que isso vai acontecer." E a Bíblia fala que Deus mexeu com o universo todo. Mexeu com os astros, mexeu com os planetas, mexeu com o sol para provar que ele tem poder de fazer, e deu mais 15 anos para ele. O sol voltou 10 graus. Irmãos, Deus gosta de pessoas ousadas. Em Mateus 11 e 24, o próprio Jesus falou assim: "Por isso vos digo que tudo que pedires em oração, crendo recebereis." Você acha que ele pediu achando que não ia acontecer nada? Se ele achasse que não ia acontecer nada, ele nem ia pedir. Ele pediu crendo, pediu com certeza: "Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer isso, eu creio que o Senhor pode mudar, me dar a cura dessa doença, e creio também que o Senhor pode fazer o sol voltar", como realmente ele fez. É isso que ele gosta. Jesus fala. Outro exemplo é Jesus falando em Lucas 18 sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar. É dever, Jesus mostra aqui. Ele fala que tinha uma certa cidade que tinha um juiz, e esse juiz não respeitava ninguém. Esse juiz não temia Deus, ele não estava nem, ele fazia o que ele queria. E também tinha naquela terra, naquela cidade, uma viúva que era cristã, que temia Deus, e ela tinha uma causa. E a palavra fala que ela ia sempre pedir justiça para esse juiz. E o juiz não dava justiça para ela, não fazia justiça, não atendia, não estava preocupado.
E ela, em vez de desistir, desanimar, ao contrário, ela ia o tempo todo falar, ó, julga a minha causa, ô juiz, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E a mensagem fala que ele fala assim, vou julgar essa causa dessa mulher, eu vou julgar logo esta causa para que ela não volte a me molestar, não volte mais aqui, pare de encher meu saco. Irmãos, orar não é um favor, é um dever. Orar não é quando o negócio aperta, é sempre que pode, ou seja, o tempo todo. Andemos em oração, sem afrouxar, sem desanimar, sem enfraquecer. O próprio Tiago fala isso, se alguém está doente, ora, unja com azeite, porque a oração da fé salvará o doente. O juiz julgou a mulher para não ouvir mais. Ele falou assim, vou julgar para não me molestar, não quero mais ouvir essa mulher falando, eu não quero ouvir mais ela falando. E Deus é o contrário. Deus é o contrário do juiz. O juiz não queria mais ouvir a oração, o pedido, o clamor da mulher, não queria mais. Mas Deus é o contrário. Se você pegar Salmo 141, você vai ver. Fala assim, ó, suba a minha oração perante a tua face como incenso. E em Apocalipse de João 5:8, tem um complemento disso, onde fala assim, os 4 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Deus, irmãos, gosta de oração, gosta de pessoas que clamam a Ele de dia e de noite. Se a gente, sendo mal, pode fazer coisas boas, imagina Deus na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça. O que gera, irmãos, o milagre é a nossa fé, junto com a nossa atitude. Não adianta ter só fé e não ter atitude. Tem que fazer acontecer. Metade da solução do problema está em nossas mãos. O último exemplo está em Mateus 15:22. Essa mulher era ousada. A palavra fala que era uma mulher cananeia. Ela chega a Jesus e fala assim, ó, Senhor, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Não estava endemoniada, estava miseravelmente endemoniada. E ela olha para Jesus depois dessa palavra e Jesus não fala nada. Ele olha para ela e não fala nada. Os discípulos olham para ele e falam assim, despede-a, manda essa mulher embora, Senhor, eu não tenho nada com ela. Né? Eles imaginavam, nem respondeu para ela, ele nem quer saber desse problema. E a mulher, de novo, ela olha para ele e fala, Senhor. Ela coloca o Senhor na frente e ela fala assim, ó, Senhor, socorre-me. Jesus dá uma resposta mais atravessada ainda. Ele fala assim, ó, não é certo pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Irmãos, todo mundo sabe que Israel, o cachorro, ele não era valorizado, era um animal assim, né? E era um insulto chamar alguém de cachorro, de cão. Isso era um insulto. E assim, o meu poder, o que eu vim fazer aqui são para os meus filhos e não para os outros. Isso que ele quis dizer para ela. E a mulher, em vez de ir embora, porque depois de um silêncio, depois de uma palavra dos discípulos falar, despede essa mulher, depois de uma resposta atravessada, a mulher mais uma vez ela é ousada. Ela fala mais uma vez, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Essa palavra mexeu o coração de Jesus, porque ele fala assim, mulher, grande é tua fé, seja feito como tu desejas. E a filha dela, nesta hora, foi curada, irmãos. Olha a ousadia da mulher. A palavra fala, irmãos, porque esse dever de orar, de ser ousado para buscar o Senhor, ele é importante. A Bíblia fala que Isaac casou com Rebeca. Rebeca era estéril, Isaac tinha 40 anos, e a palavra fala que ele orou incessantemente para que ela pudesse ter um filho, para ela que pudesse conceber. E com 60 anos nasceram Esaú e Jacó, ou seja, 20 anos depois de uma oração incessante, 20 anos orando para que Deus pudesse dar filhos a eles. Irmãos, o maior exemplo de oração é de Jesus. Jesus orava em dias tranquilos, dias normais, dias difíceis. Jesus orava antes das decisões, antes de tomar uma decisão importante. Jesus orava nas provações e ele morreu como ele viveu, sempre em oração. Entenda uma coisa, se você não orar, essa é a conclusão da mensagem, se você não orar, a sua vida vai continuar a mesma coisa. Busque a Deus de forma ousada, que Ele vai transformar a sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade, eu quero pedir para os irmãos divulguem o canal, se inscrevam, indiquem para os amigos e Deus te abençoa e a gente se encontra na próxima se Jesus não voltar. Até lá. Amém.